Vamos terminar a mensagem Promessas de Prosperidade. Hoje é o terceiro domingo nessa série. Nós vamos concluir hoje os 7 princípios com os 2 que faltam. E hoje vai ser um dia decisivo na sua vida. Se você vai querer ser próspero com Deus, ou você vai querer ter a prosperidade conforme o mundo coloca. Mas antes vamos fazer aqui uma rápida revisão. Primeiro princípio que a gente viu foi um compromisso com princípios da palavra de Deus, e nós usamos o Salmo 1, que ali naquele salmo fala que o salmista fala daquele homem que medita na palavra dia e noite, e esse meditar é estar pensando na sua vida, se a sua vida está de acordo com a palavra, e ele fala ali que esse homem, ele não segue conselho dos ímpios, ele não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra, e nela medita dia e noite. E aí o salmista compara a essa pessoa que reflete na palavra, para ver se a sua vida está de acordo com a palavra, compara a uma árvore plantada próximo a um rio, e fala que dá fruto no tempo certo, e essa pessoa, tudo o que faz prospera. Essa é a promessa de Deus no Salmo 1. Então, isso vem com um compromisso com princípios da palavra de Deus. 2, temor ao Senhor. Nós vimos que o temor ao Senhor produz prosperidade. Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Então, o temor a Deus, que é fruto de um desejo de agradar a Deus, gera prosperidade. 3, a pessoa próspera normalmente é uma pessoa cuidadosa. O cuidadoso prosperará. Nós vimos esse versículo também em Provérbios. E é a pessoa que examina com cuidado, é a pessoa que planeja, não é impulsiva, não sai tomando decisão de qualquer jeito. Tem promessas de Deus para esses que fazem isso. O trabalhador diligente também, ele prospera. Tem um versículo em Provérbios que fala que ele será colocado entre reis, ou seja, ele vai ser promovido, ele vai prosperar. Né? O trabalhador diligente, quem é que lembra aí as 4 qualidades do trabalhador diligente que nós falamos aí? Esse trabalhador diligente, o que significa isso? A Bíblia chama de trabalhador diligente quem pratica o quê? Quem faz o quê? Quem é que lembra aí? Se você anotou, você vai lembrar agora. Se você não anotou, já era, já se perdeu. Né? Quem é que lembra? Trabalha mesmo sem fiscalização. Não precisa ninguém ficar vigiando e mandando. Ele sabe que tem que fazer, ele faz. Né? E o outro? Com o coração. Né? Faz tudo, coloca o coração naquilo ali, como se fosse para e não para os homens. Aí a Bíblia diz que a recompensa vem do Senhor. Então, o seu patrão é Deus. Né? Seu patrão é Deus. É como se fosse para Jesus que você está fazendo, a recompensa vem do Senhor. O outro princípio. Não é servo inútil. Ele não faz só o que é ordenado. Esse é o trabalhador diligente. Ele faz aquilo que ele tem que fazer, que é ordenado, mas ele vai além do que precisa. Está lá em Lucas 17, 10. E o outro princípio, quem lembra? O trabalhador diligente, ele está querendo sempre aprender. Ele quer se aperfeiçoar, para aprender mais.
E é assim que funciona. Normalmente essas pessoas prosperam e muito. E o último que nós vimos foi a humildade. Provérbios 22, 4, que a recompensa da humildade e do temor do Senhor é riqueza, honra e vida. Existe uma recompensa do temor ao Senhor e da humildade. O que é a humildade? É uma capacidade de se submeter totalmente ao senhorio de Jesus, aos princípios de Jesus que Ele ensina. Ele fala para perdoar, você vai e perdoa. Ele fala para você se arrepender, você pecou, tem que se arrepender logo, você se arrepende, conserta, repara o erro. Esse é o humilde. Ele não guarda rancor, ele pede perdão quando precisa, ele é ensinável. Ele não sabe tudo, ele sabe disso, ele tem consciência que ele não sabe tudo. O humilde não sabe tudo, ele aprende com os outros, ele não é arrogante. E aí a Bíblia diz em 1 Pedro 5,5 que Deus concede graça aos humildes e se opõe aos orgulhosos. O que é a graça? É um favor imerecido. Então o humilde recebe coisas até que ele nem mereceu, mas ele recebe de Deus. Ele usa alguém para abençoar ele, Deus abre uma porta, ele não tinha nem aquele potencial todo, não tinha aqueles cursos, não tinha aqueles conhecimentos todos, Deus abre uma porta profissionalmente só porque ele é humilde e Deus quis, pronto. É assim que funciona. Deus abre porta para os humildes, é favor, é graça, favor imerecido. Não é mérito humano. Deus fala, não, eu quero esse aí, coloca lá e pronto. Graça de Deus chega nos humildes. Então, hoje nós vamos fechar com os dois últimos princípios que são fundamentais para ser próspero para com Deus, porque para ser próspero igual ao rico e insensato, acaba em morte. Lucas 12, 21. Hoje mesmo a sua alma será tirada. E o que você vai fazer? Para quem você vai deixar tudo isso? Quem quiser ser rico igual o rico insensato, vai acabar em morte. Aí ele fala assim, isso acontece com aqueles que não são ricos para com Deus. Opa, então Deus, a gente pode ser rico para com Deus. É isso que nós queremos. Esses princípios de prosperidade para ser rico para com Deus. E para ser rico para com Deus, Deus vai exigir de nós algo muito importante, que é caráter. Por isso, o próximo princípio é integridade. Porque prosperidade para com Deus, para ser próspero aos olhos de Deus, da palavra, vai muito além do que somente ter dinheiro no bolso para pagar as contas, para viajar, para ter conforto, para ter bens, patrimônio. A prosperidade de Deus, ela engloba outras áreas da vida importantes. Ela vai na área da família, no emocional, profissional, no sentimento de realização, encontrar o seu propósito de vida nessa terra. Inclusive a campanha de 40 dias vai nos ajudar nisso aí também. Então, a integridade está relacionada a um caráter sólido. Você ser coerente, aquilo que você fala tem que ser coerente com aquilo que você vive, com aquilo que você pratica. Então, olha esse versículo aí. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Diga, será descoberto. Principalmente se for um filho de Deus. Vai aparecer. Jesus falou, não há nada que esteja encoberto que não será descoberto. Não há nada que esteja oculto que não será revelado. É um princípio de Deus. Com o Filho de Deus, com um cristão, isso é batata, 100% acontece. A gente tem visto aí, agora tem até mais um ex-presidente preso. Que vergonha, uma vergonha nacional, um homem com cabelo branco,
lá avô, né, acho que bisavô, sei lá. Então, é muita humilhação. É muita vergonha, uma vergonha nacional. E o nosso país, sofreu tudo isso, toda essa miséria, por causa das lideranças corruptas. Nós sofremos tudo isso, todo esse atraso no nosso país, por causa disso, por causa da corrupção. Por isso que o Filho de Deus nunca pode fazer parte desse sistema corrupto. Por quê? Porque esse sistema corrupto, quem governa é Satanás. Para quê? Para atingir toda a nação, enfraquecer as famílias, as pessoas ficarem miseráveis, pobres. Nós, como povo de Deus, nós fomos chamados para sermos o quê? Luz no meio das trevas. Então, nós não podemos participar desse sistema corrupto. Nós temos que ter um propósito de integridade, de caráter, e pagar o preço e ponto final. É isso que Deus espera de nós. Esse versículo aqui, Provérbios 13:11, diz: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. É um princípio de Deus. Mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Quem ajunta aos poucos com o trabalho vai ter mais. Esse é o princípio de Deus. Agora, o dinheiro ganho com desonestidade, com ilegalidade, vai diminuir. Deus vai tirar esse dinheiro. Se você ganhar algum dinheiro, você que é um filho de Deus, você ganhar desonestamente, Deus vai dar um jeito de tirar esse dinheiro de alguma forma de você. Essa é a verdade. Sou eu que estou falando? O pastor está me amaldiçoando. Eu não, é Deus que está falando. Ganhou o dinheiro desonesto, o que Deus vai fazer? Ele vai fazer sair pelo ralo de alguma forma. Se você mentiu para ganhar esse dinheiro, se você mentiu para a Receita Federal, se você sonegou esse imposto, se você não emitiu nota, caramba, logo hoje que eu vim nesse culto, o pastor está falando isso. Poxa, Dia das Mães, bem que... Puxa vida. Meu irmão, meu compromisso é com a verdade. Se você ficar chateado, paciência. Vai brigar com Deus, não vai brigar comigo não. Só estou falando aquilo que é a verdade. Eu li um versículo que... Onde é que ele está? Acho que eu até falei ele no culto. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Quais são as verdadeiras riquezas? É dinheiro só? Ter dinheiro? Sim ou não? Opa, tem verdadeiras riquezas então. Quem quer essas verdadeiras riquezas? Se você quer as verdadeiras riquezas, sabe o que Jesus está falando? Você vai ter que ser fiel nas riquezas deste mundo ímpio. Dinheiro, money. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito, é um princípio de Jesus. Quem é desonesto no pouco, vai ser desonesto no muito. A pessoa fica lá, agora estão vendo o Temer aí, ex-presidente preso, todo mundo fala, cachorro sem vergonha, roubou a nação durante 40 anos e tal. Aí você vai, ali na hora de fazer o seu imposto de renda, aí você, para não pagar imposto ou para receber uma restituição um pouquinho maior, você vai lá e coloca uns negócios lá que não devia, mente no imposto de renda. Hoje o negócio vai pegar para você aqui. Deus vai falar no coração de pessoas aqui hoje, nessa manhã. Ou você muda, ou não tem prosperidade com Deus na tua vida.
Aí você vai, mente, sonega imposto, dá um jeitinho de não emitir uma nota, ou faz algo errado ali, jeitinho brasileiro, aí fala assim, todo mundo faz isso. Todo mundo ímpio. Você não é ímpio, você é filho de Deus. Quem você está querendo seguir? Quem você está querendo seguir? Aí Jesus fala assim, olha, você que faz nas pequenas coisas, você só não faz na grande porque você não tem oportunidade. Porque se você é infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Só não é porque não tem oportunidade de roubar. Porque no pouquinho você já rouba. O pastor está me chamando de ladrão? Sim, estou. Exatamente. E os ladrões não herdarão o reino de Deus. Se você está roubando, está sonegando imposto, você está roubando o governo, e pior ainda, que a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida, e Deus vai dar um jeito de cobrar isso com juros e correção monetária. Você está tirando dos pobres. Por quê? Porque o governo ele tem que fazer programas sociais com esse dinheiro para ajudar o pobre. Ah, mas o governo não faz. É problema dele, não é teu. Você não é autoridade sobre o governo? Esse é o grande problema. Você está pensando que eu gosto de pagar imposto? Não gosto, não. Também não gosto. Como é que pode ter que pagar mais imposto? Mas tem que pagar. Tem uma autoridade que fala que tem que pagar. Agora, o que ele fala aqui? Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Como é que a gente vai ter a riqueza verdadeira se a gente não consegue lidar com essa riqueza desse mundo ímpio? A gente mente, a gente engana, o cara vai e que riqueza vai receber? A verdadeira riqueza não recebe. Deus trava o cara. Aí é um problema aqui, é um estresse ali, é um aborrecimento ali. Não prospera. Deus não deixa o cara prosperar de uma forma ampla, como Deus quer, com paz no coração, paz emocional, relacionamentos profissionalmente, porque ele começa a roubar, fazer o que Zaqueu fazia. Zaqueu, ele era um coletor de impostos, judeu. Em Lucas 19 conta a história dele. Ele roubava os impostos e ele era rico, mas só que ele se converteu, ele teve um encontro com Jesus. Naquela noite ele teve um encontro com Jesus e ele tomou uma decisão. Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais quem eu roubei. E vou doar metade dos meus bens aos pobres. Quando ele terminou de falar isso, sabe o que Jesus disse? Hoje entrou salvação nessa casa. Porque não se imagina um filho de Deus enganar, mentir, roubar. Se você quer ser próspero com Deus, isso tem que sair da sua vida. E hoje é um dia de decisão na sua vida, de você tomar uma decisão e pagar o preço. A gente não pode ser igual a esse mundo. Romanos capítulo 12 fala para a gente não se conformar ao padrão deste mundo. O padrão do mundo é, conversando com uma pessoa, ele falou, não, mas se eu não fizer isso, eu quebro. Eu falei, não, mas Deus está falando para você que tem que ser íntegro, cara. Tem que pagar o preço, o mundo vai dar o jeitinho, o mundo... Não, mas todo mundo faz isso, todo mundo engana, todo mundo faz isso, e se eu não fizer, eu quebro. Eu falei, então Deus é mentiroso. Você está querendo dizer, se você obedecer a Deus e fizer o que é o certo, vai dar tudo errado. Então Deus é mentiroso. Então vamos rasgar a Bíblia e pronto, acabou, é tudo mentira. É isso que você está querendo dizer? Deus está falando assim, olha...
Seja correto, seja íntegro, que eu vou honrar você. Seja fiel. Sobre o muito te colocarei. Mateus 25, 21. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, isso aí não funciona, é tudo mentira. Não, mas todo mundo faz, que não sei o quê. Sim, o mundo faz, o ímpio faz. É difícil, meu irmão, não é fácil, mas é isso que Deus... Por isso que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz vai ser sacrifício, vai ter que pagar o preço. Você vai ter que morrer para si mesmo. A quem a gente vai seguir? O Deus que ensina os princípios de prosperidade para nós ou esse mundo ímpio? Se a gente for seguir o mundo ímpio, a gente pode ter riqueza desse mundo ímpio, mas as verdadeiras riquezas a gente não vai ter. Qual que você vai escolher? Pergunta para o seu irmão, qual você vai escolher? A riqueza do mundo ou a riqueza de Deus? Eu li esse versículo aqui, e quando eu li esse versículo, eu fiquei chocado com a revelação que Deus deu. É por isso também que vocês pagam imposto. Romanos 13, 6. Pois as autoridades estão a serviço de Deus. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Se você se arrepender, faça uma declaração retificadora. Se você sonegou o imposto, vai mostrar o seu arrependimento, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você não fizer, é porque você está querendo riqueza do mundo ímpio. Você não está querendo riqueza de Deus. Riqueza de Deus é para homem de Deus íntegro. Então diz aqui, ó, é por isso também que vocês pagam imposto. Ou seja, tem que pagar. As autoridades estão a serviço de Deus. Lá no início desse capítulo, fala que as autoridades foram estabelecidas por Deus e elas foram colocadas para o nosso bem. Mas é isso que a gente vê no nosso país até o momento, por enquanto? Governos que precederam, e governos anteriores, não. Governo roubando, né? Ex-presidente preso, vários governantes envolvidos com falcatruas. Aí o cara pensa assim, mas se o governo rouba, eu não vou pagar imposto para esse governo ladrão. Então você está querendo dizer assim, você é Deus então. É você que é a autoridade que vai disciplinar. Não, é errado. É responsabilidade de Deus, não é nossa. A gente só cumpre o que está na palavra. A palavra de Deus diz aí, olha, que as autoridades estão a serviço de Deus. Então, quando a gente não paga o que é devido, o imposto, como a autoridade é estabelecida por Deus, na verdade, sabe o que a gente está fazendo? Além de não cumprir, a gente está sonegando para o próprio Deus. Porque a autoridade é Deus, Ele que estabeleceu. Na verdade, a gente não está devendo para o governo, a gente está devendo para Deus. Na verdade, a gente está roubando aquilo que é de Deus, que Deus fala que tem que fazer, que iria para o pobre, aqueles que têm mais, vão pagar o imposto e esse dinheiro para o pobre, mas se houver a sonegação, além de estar roubando de Deus, a gente está roubando do pobre. E aí ele fala, dê a cada um o que é devido. Os fariseus lá, hipócritas e tudo mais, eles quiseram pegar Jesus numa armadilha. Então, eles chegaram, Jesus,
A gente deve pagar imposto para o imperador César. Na verdade, eles queriam que Jesus falasse que não para prender ele. E Jesus falou, olha, você tem uma moeda aí, um denário aí? Tem uma moeda aí? Pegaram lá o denário, entregaram para Jesus. Veja aqui, de quem é essa figura aqui na moeda? Aí falaram, de César. Então, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eles ficaram assim, né? Olharam e ficaram desconfiados, mas se conformaram com aquela situação. Então, meu irmão, esse é um grande desafio para nós, na vida cristã, é viver integridade. Nós precisamos fazer um propósito de integridade. Porque a maioria das pessoas que roubam, praticamente 100% daqueles que roubam, daqueles que sonegam, daqueles que não pagam o que deveriam pagar, daqueles que mentem, aqueles que falsificam, por trás disso tudo tem um espírito operando, que é o espírito de ganância. É o mesmo espírito do rico insensato, que leva para a morte. A Bíblia diz que Colossenses 3,5, lá em Colossenses 3,5, que diz que a ganância é idolatria. Então existe um Deus operando na sua vida, que não é esse Deus da palavra, que a Bíblia fala que é mamon, que é o dinheiro. Então, a pessoa ela é corrupta, ela sonega, ela mente porque ela não quer perder aquele dinheiro. O dinheiro está no coração dela. Um dia eu fui comprar um produto, a pessoa falou, com nota ou sem nota? Eu falei, mas qual é o certo? Aí a pessoa nem respondeu nada, já foi lá fazendo a nota. Ué, não existe esse negócio com nota ou sem nota. Isso é para quem é corrupto. Com nota ou sem nota. Até aqui na igreja, o pessoal que vai comprar as coisas já sabe disso. Com nota ou sem nota, não existe. A gente não vai estar nessa ilegalidade. A gente não pode, como povo de Deus, fazer parte desse mundo ímpio. Dê a César o que é de César. A Deus o que é de Deus. E sabe de uma coisa? Jesus falou isso num contexto em que os romanos invadiram todo o Oriente, os romanos dominavam com mão de ferro, e Jesus, mesmo assim, não era um país livre como nós, e Jesus, mesmo assim, vai lá, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque se isso aconteceu, é porque estava acontecendo naquela época com a permissão de Deus. Toda autoridade é estabelecida por Deus. Romanos 13:1. Então, meu irmão, se você quer ser uma pessoa próspera com Deus, corrija isso na sua vida. Não entre nesse esquema desse mundo ímpio, porque nós somos povo de Deus e nós precisamos fazer um propósito de integridade e não aceitar mais nenhum tipo de ilegalidade na nossa vida. Quando alguém quiser vender alguma coisa para você, aí fala assim, sem nota, é mais barato. Você fala, não aceito, eu vou pagar mais, mas eu não vou fazer parte desse mundo ímpio para ter um benefício, porque esse dinheiro Deus vai tirar de outra forma. Pode ter certeza, aquele que ganha algum dinheiro de forma desonesta, Deus vai tirar depois. Se você fizer qualquer esquema para ter um benefício financeiro, ah, pastor, eu não sei o que é desonesto, o que é honesto. Eu te digo, tudo aquilo que você fizer, todas as pessoas podem saber. Se tem alguém que não pode saber alguma coisa, a Receita Federal não pode, o governo não pode, a prefeitura não pode, o meu irmão em Cristo não pode, a minha mulher não pode, o meu marido não pode. Opa, tem alguma coisa errada. Para e faça uma revisão dessa situação, porque senão tu perde a bênção. Esse dinheiro vai sair lá na frente, essa mentira, essa desonestidade. Quando a gente fala de integridade, a gente está falando de verdade.
Não pode ter mentira. Satanás é o pai da mentira. O homem de Deus, o íntegro, o honesto, o correto, o caráter sólido. Mentira não existe na vida dele. Ele vai ter que pagar o preço pela verdade. Porque quando a gente mente, é Satanás que está em operação na nossa vida. Para roubar a bênção. Ele vem para matar, roubar e destruir, diz a Bíblia. Quem quer hoje fazer um propósito de integridade com o Senhor? Levanta o braço. Amém. Glória a Deus. E o último princípio, se você quer ser uma pessoa próspera com Deus, você vai ter que aprender a ser uma pessoa generosa. A lei de Deus, essa é uma lei universal. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. É a matemática de Deus. O que Deus está falando aqui? Que aquele que dá, ele vai ter mais. É o contrário do mundo. O mundo fala assim, se você der, a gente não aprende na matemática assim? Se a gente der, não vai diminuir? Sim ou não? No mundo, no reino de Deus é diferente. Quando a gente dá, aumenta. É sobrenatural. É a matemática espiritual de Deus. Não é a riqueza do mundo ímpio, é a riqueza de Deus. E Deus fala assim, a generosidade faz você prosperar. Você repartir a bênção. Você lembra lá os 3 motivos que Deus fala para nós, por que Ele quer nos fazer prosperar? Quem é que lembra aí do primeiro? Porque somos filhos e Deus quer abençoar os seus filhos. Segundo, que Deus quer que a gente tenha paz para honrar os nossos compromissos, suprir as nossas necessidades. E o terceiro, porque Deus quer que a gente reparta a bênção. Deus quer que você reparta tudo que Ele está te passando. Nós somos um canal de bênção. Vai entrando e vai saindo, vai entrando e vai saindo. Tem até uma comparação com o mar da Galileia, que na verdade não é mar, né? É um grande lago de água doce. O Rio Jordão entra nele, e aí depois faz aquele lago enorme lá na região da Galileia, onde Jesus estava lá com os discípulos, pescadores e tudo mais. Depois continua o Rio Jordão e desemboca no Mar Morto. Fazendo uma comparação, a água entra do Rio Jordão no Mar da Galileia e depois sai. Esse Mar da Galileia, até hoje tem muito peixe, tem vida ali, é próspero. Os pescadores estão até hoje pescando lá e não acaba nunca o peixe. Tem um restaurante que só vende peixe ali bem pertinho do Mar da Galileia, todos os turistas comem ali. É um lago que tem vida, porque ele é um canal, ele entra e ele sai. E aquele mesmo Rio Jordão vai e desemboca no Mar Morto. O Mar Morto, ele é a região mais baixa da terra, ele está a 400 metros abaixo do nível do mar. Só que a água cai ali e não sai dali. E sabe o que acontece no Mar Morto? Aquele mesmo Rio Jordão, a água passou pelo Mar da Galileia, tem vida, desemboca no Mar Morto, não tem vida nenhuma. A água cada vez mais está evaporando. Não tem uma vida, uma planta, um peixe, não tem nada no Mar Morto. Nada sobrevive ali. Não tem prosperidade. Por quê? Porque só recebe e fica ali. O Filho de Deus, quando Deus fala de prosperidade, ali em 2 Coríntios 9, 6, até o 11, ele fala desse receber, ser abençoado para repartir a bênção. Então, seja generoso. Faça igual lá em João capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. 5.000 pessoas. E os discípulos chegam para Jesus, Senhor, não tem nada aqui, só tem
200 denários aqui, não dá para comprar comida para esse povo. E aí chega André lá com um rapazinho lá, um adolescente. Ó, tem aqui, esse menino aqui tem 5 pães e 2 peixes. O pouco que Jesus teve ali por causa da generosidade daquele jovem se transformou no muito, a partir de um desejo de repartir aquilo que tinha. Esse é o princípio de Deus. Se você quer ser próspero com Deus, você precisa entender o princípio da generosidade. Então, vamos ver como que a gente pode ser generoso. Primeiro, você não precisa anunciar com trombetas, ficar todo mundo sabendo, eu ajudei o fulano, eu fiz isso, aí fica falando lá no grupo, porque eu faço, eu aconteço, eu ajudo. Não, discrição. Senão, Jesus está falando ali o seguinte, a tua recompensa é só o elogio do pessoal. Não precisa ficar falando que eu faço, que eu aconteço, que eu ajudo. O que a sua mão esquerda fizer, a direita não precisa saber. É um princípio. Deus ensina isso. Tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Segundo, você quer ser generoso? Seja generoso. Peça a Deus para colocar alegria no teu coração. Não é com pesar. Não é com pesar. Ontem eu estava até conversando com a Claudinha, ela até me falou, ela tinha acabado de ler algo assim, ela falou, quando a gente doa, gera em nós o hormônio da ocitocina, né, que você falou? Hein? Foi? Ocitocina, que é um hormônio que gera bem-estar na pessoa. Olha como Deus ele é fantástico. Ele faz a pessoa, ele ensina a pessoa a doar e ele recompensa, gera na pessoa uma sensação de bem-estar. Por isso que os terapeutas, quando estão aí tratando alguma pessoa com depressão, ansiedade, eles aconselham isso. Vá fazer um trabalho voluntário, se doe para alguém, vai fazer um ministério, vai servir, vai fazer algo, seja generoso, financeiramente e também com as suas habilidades, com os seus dons que Deus tem te dado. Então ele diz aí, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Meu irmão, Deus fala que é muito melhor dar do que receber. Terceiro, aí a gente vai lá para 2 Coríntios 8, 2, uma igreja fantástica, que é a igreja da Macedônia. Pensa em irmãos pobrezinhos. Pensa uma igreja bem pobrezinha. Quem já viu uma igreja bem pobrezinha aí? Você já viu? Pensa uma igreja bem pobrezinha. Essas aqui eram mais pobres ainda. Esse princípio diz assim, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e ele citando a fidelidade desses irmãos da igreja da Macedônia. Eles estão ensinando a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade rica na época. Era um porto. Passava um monte de gente, né? Corinto era na Grécia. E até hoje tem as ruínas de Corinto lá. Então era uma cidade rica. Aqueles irmãos iam se convertendo. Paulo está ensinando agora sobre generosidade. E ele pega a igreja da Macedônia e ele cita como exemplo. Ele diz assim, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza. Não era uma pobrezazinha, era uma extrema pobreza.
deles transbordaram em rica generosidade. Então, esse princípio significa o seguinte: não precisa ter muito para ser generoso. Uma vez uma pessoa da igreja falou: eu queria ter tanto um grupo na minha casa. Eu não tenho porque a minha casa é feia. E depois ela entendeu, Deus falou ao coração dela, e ela mudou. E encarou a realidade: não, eu vou ser generoso, eu quero ter um grupo na minha casa, e eles decidiram liderar o grupo. Sabe o que Deus fez? Pouco tempo depois, deu uma casa nova para eles. Aqui da igreja. Um irmão chegou para mim: pastor, eu queria, depois de um curso de finanças, eu queria muito ser generoso, ser fiel nas minhas ofertas, dízimos. Então eu falei: mas por que você não está sendo? Eu não estou porque eu ganho pouco. Eu falei: mas seja fiel no pouco, que Jesus vai te colocar no muito. Seja generoso com o pouco que você tem, que Deus vai te honrar. Muita gente não prospera porque o pouco, os 5 pães e os 2 peixinhos que tem, ele não pode repartir. Ele não consegue repartir com ninguém, não chama ninguém para a casa dele, não marca o almoço, não é generoso, não tem comunhão com as pessoas, não consegue doar nada, não compra nem um presentinho para ninguém, porque na cabeça dele, como ele tem pouco, ele só tem que receber. Tem que ser igual o Mar Morto. Só recebe, só recebe, só recebe. E Deus não faz prosperar isso. Só vai morrendo. Vai tirando toda a vida e vai matando. Por quê? Porque Deus quer abençoar para a gente repartir. Esse é o princípio de Deus. E esses irmãos aí tão pobrezinhos dão uma aula para nós de generosidade. 4. Eles fizeram um sacrifício voluntariamente. Diz aí: pois dou testemunho, Paulo falando, de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, não ficou ninguém coagindo. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então, eu achei interessante aqui, eles nos suplicaram insistentemente. Por que Paulo fez questão de escrever isso? Possivelmente Paulo falou assim: olha, vocês dessa igreja aí mais pobrezinha, talvez não tenha nem falado isso: olha, vocês não precisam ajudar não, porque na verdade a gente quer ajudar vocês. Não, peraí, a gente tem pouco, mas a gente quer ajudar sim. Não, a gente vai repartir o pouquinho que a gente tem, a gente vai abençoar o povo de Deus, a gente vai abençoar o reino de Deus, e o pouquinho que a gente tem, a gente vai ser generoso com o pouquinho que a gente tem. Insistência no privilégio de participar. Que lição, hein? Que lição essa igreja nos dá. Você quer ser uma pessoa próspera? Nós precisamos ter um coração assim, meu irmão. Um coração generoso. 5º princípio: como ser generoso. Deus não precisa do teu dinheiro, do meu dinheiro, Deus não precisa de nada disso. Ele quer, primeiramente, a nossa vida, o nosso coração. Ele diz aqui: não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor. O que Deus mais quer é a nossa vida por inteiro. Ele é o dono de tudo. Deus não precisa de dinheiro, a qualquer hora Ele faz, né, o dinheiro brotar do nada. Ele usa o dinheiro do ímpio e joga no reino dele. Num comercial de TV lá nos Estados Unidos, para uma associação beneficente lá, carente, aquela cantora lá famosa, esqueci o nome dela. Tem um monte, né? Eu esqueci o nome dela. É uma das mais antigas que dançava lá e tal, com homem e rebolando lá, eu esqueci o nome dela. Mais antiga, Madonna. Já é antiga ela, né? É.
Os mais novos não conhecem mais. Sabe o que ela fez? Saiu isso no jornal lá. Ela viu aquela matéria vinculada a um grupo de cristão, aquela associação. Olhou aquilo na TV, ligou lá para a empresária dela lá. Nós vamos doar. Quanto? 5 milhões. Não, mas você não acha que é muito? Não, eu quero 5 milhões. Doou 5 milhões de dólares lá para a associação. A hora que Deus quiser, Deus levanta o dinheiro de onde Ele quiser. O que Deus mais quer de nós é o nosso coração, a nossa vida. Agora, o dinheiro faz parte da vida. Deus não quer pessoas gananciosas. Deus não quer pessoas com o coração endurecido. Deus não quer pessoas, porque Ele sabe, pessoas idólatras, Ele sabe que a ganância, Colossenses 3,5, produz idolatria. E a idolatria nos tira da direção de Deus e nos coloca num foco de outro Deus, que é o dinheiro. 6 e último. Você quer ser generoso, então como ser generoso? Com amor. Essa igreja, o apóstolo Paulo diz assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Amor não tem como dar ordem. Generosidade é por amor. Deus coloca o princípio e a gente obedece por amor. E o apóstolo Paulo nos ensina aqui a seguir esse princípio baseado no amor, não na obrigação, para não se tornar um peso. E também não por medo. A gente já viu tantos ensinos errados em igreja. Tem que contribuir, porque senão o devorador vai vir e vai roubar tudo, vai assaltar a tua casa e vai matar você, né? Se você não for generoso. Aí o cara pensa assim, não, tem que ser generoso, senão eu vou perder tudo, o diabo vai roubar meu carro, o diabo vai entrar. O cara quer ser generoso por medo. É esse o princípio que Deus ensina? Por amor. Ou quer ser generoso por interesse. Não, se eu for generoso, eu vou ter recompensa por Deus. Então, aquele que semeia pouco, recebe pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Então, como eu estou muito interessado em receber muito, a minha motivação passa a ser a ganância e não o amor. Também é um sentimento errado, mas a igreja, em geral, acabou transmitindo essa ideia errada para as pessoas. O que Deus ensina para nós, o princípio, é o amor, ser generoso baseado no amor, e não na ganância e nem o medo. Qual vai ser a tua decisão hoje? Se você quiser realmente ser uma pessoa próspera com Deus, você vai ter que decidir ser uma pessoa íntegra e uma pessoa generosa. Quem quer ser próspero com Deus ainda? Sobrou alguém? Quem está disposto a corrigir a sua falta de integridade em alguma área na sua vida? Precisa tomar decisões hoje. E declarar, Satanás, você não faz mais parte desse meu processo de transformação de vida. Eu quero fazer um compromisso diante do Senhor de honrar a Deus com tudo que eu tenho. Esse é o compromisso que eu quero que você faça. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com as primícias da tua renda, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. Sabe o que significa na Bíblia celeiro cheio e barril transbordando de vinho? Prosperidade.
Honrar a Deus com os seus recursos significa honrar a Deus com a sua empresa, honrar a Deus com o seu negócio, honrar a Deus com as suas finanças, honrar a Deus com o seu ministério. Significa que nesse ministério precisa ter basicamente, nesse empreendimento, integridade, precisa estar em conformidade com o princípio de Deus e precisa haver generosidade. Você que tem um negócio, seja generoso com seus funcionários. Pague tudo que ele tem direito e vá além ainda. Abençoa a vida dele. Porque se você deixar de honrar algum compromisso com aquele que tem menos, Deus vai cobrar 4 vezes mais. É isso que Deus faz. Tirar do pobre para pegar. Quando a gente só nega o imposto, quando a gente não paga o que é devido, a gente está roubando de Deus, do governo e do pobre. Deus vai cobrar 4 vezes mais. A gente precisa levar a sério isso. E se você acha que você está pagando muito imposto, faça uma oração e peça para Deus diminuir o seu salário. É simples. Uma irmã me chamou nessa sala aqui do lado. Falou, pastor, depois do culto, preciso falar contigo. Olha, ore por mim, porque eu não estou conseguindo cooperar mais, ser fiel e tal. Fui promovido, estou ganhando muito dinheiro agora e tal, e não estou conseguindo ser fiel. Então tá, vamos fazer uma oração para resolver esse problema. Para você ser demitida, pode ser? Ou então você voltar a ganhar o teu salário anterior. Deus resolve isso, Deus nos promove e Ele fica observando qual vai ser o caráter que a gente vai ter. Deus vai te promover, Deus vai te fazer prosperar, meu irmão, mas Ele vai observar o nível do teu caráter. Se você vai honrar a Deus, se você vai honrar os teus compromissos diante de Deus e diante da lei dos homens, se você vai ser generoso. Quando a gente é reprovado, sabe o que Deus faz? Não, esse não está preparado para prosperar, vamos voltar ele no nível anterior. Você entendeu como é que funciona o processo de Deus? Mas só que as pessoas às vezes não acreditam nisso. Querem pagar para ver. E no mundo espiritual, Deus não deixa passar nada. Ele anota, ele não tem pressa. Ele só vai anotando e chega lá na frente. E Ele faz o que tem que fazer. Por quê? Porque Ele nos ama. Mas a disciplina faz parte do processo de Deus. A disciplina para nos ensinar, para tirar essa ganância do nosso coração, faz parte do processo de Deus. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, nós vamos fazer um propósito de Deus hoje aqui. Um propósito de santidade. Né, Paulinho? Por quê? Mostra a camisa ali, Paulinho. Foi nada combinado não, né? Essa é a camiseta do Desafio Daniel. Paulinho está até mais magro com ela, né, Paulinho? O que vem depois abaixo da santidade ali? Sem integridade não tem santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E aí a gente precisa corrigir, e a gente vai corrigir hoje. Deus já falou ao coração de vários irmãos no culto. A gente não vai cantar, tá, Paulinho? Mas eu quero só fazer um fundo agora aqui. Vamos ficar de pé. Irmãos confessando aqui na frente, no culto das 8, reconhecendo desonestidade e fazendo um propósito com Deus. Senhor, eu quero ser próspero, não aos olhos do mundo, mas eu quero ser próspero diante do Senhor. Provérbios 28:13 diz: aqueles que não confessam os pecados e os abandonam, não prosperam. E Deus falou ao meu coração que eu tinha que dar essa mensagem e ser bem firme nessas posições. Por quê? Nós temos que escolher a quem nós temos servido. Nós não queremos fazer parte desse mundo ímpio. E se você escolheu a Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, é assim que Ele pensa. Se você quiser ser próspero com Deus, é assim. Então eu quero te dar uma oportunidade agora
Quero orar pela sua vida aqui na frente. Se você reconhece que você precisa vencer áreas de desonestidade da sua vida, áreas de mentira, áreas de desonestidade, eu quero que você venha aqui na frente. É uma hora de confissão, de quebrantamento. Aqueles que se quebrantam diante do Senhor, perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Esse o Senhor não despreza. E hoje é um dia de decisão, um dia que você vai ter que escolher se você quer ser próspero com Deus ou próspero conforme esse mundo ímpio ensina. Então, se você deseja isso, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você reconhece áreas da sua vida de desonestidade, não tenha vergonha não, pode vir aqui na frente. Seja corajoso. Áreas de desonestidade que Deus vai trabalhar. Para isso você precisa reconhecer, confessar esse pecado diante de Deus e falar: Senhor, eu tenho errado nisso, eu não quero mais. E se você pode reparar, faça essa reparação, saia daqui hoje diante do Senhor, faz essa reparação e busque resolver isso, conserte o que está errado e Deus vai honrar. O Senhor lá do céu vai aplaudir a tua decisão. Não deixe nada. Se você está com mentira também, tem mentira escondida aí no teu coração, é hora de você dar lugar à verdade. O Senhor só vai prosperar aqueles que são íntegros de coração. Pai, nós oramos agora, entregamos, Pai, em Tuas mãos cada pessoa que está aqui na frente, que corajosamente estão aqui reconhecendo áreas que precisam de transformação, áreas de integridade. O Senhor conhece o coração de cada um e nós, Senhor, clamamos a Ti agora pela vida de cada um. Senhor, que o Senhor possa honrar a vida deles, pela humildade, Senhor, por reconhecer que precisam da Tua intervenção. Traz um arrependimento sincero, Deus, no coração deles, que eles possam reparar aquilo que foi feito, que o Senhor possa honrar e trazer prosperidade na vida desses nossos irmãos a partir de hoje, e que eles possam continuar firme com um propósito, Senhor, de integridade, de fidelidade. E a Tua palavra diz que eles estão sendo fiel no pouco, o Senhor vai colocar eles no muito, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos por toda a igreja. Senhor, protege a nossa igreja. Faça, Senhor, da nossa igreja uma igreja bíblica, Senhor. Uma igreja que não tenha hipócritas, Senhor. Nós não queremos viver na hipocrisia, mas que o Senhor possa olhar para nossas vidas e possamos ser coerentes com aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos, coerentes com a Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos um bom testemunho nesse mundo ímpio. Abençoa esse dia de hoje, cada mãe dessa igreja, cada família. Dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é fiel.